Geografia, professora Eliane. Muito bem-vinda, Eliane, muito bem-vinda ao Projeto Eureka. É uma satisfação trabalhar com Eliane Garcia, que é nossa colega já há um bom tempo, e dizer muito boa aula. Mas daqui a pouquinho, antes da professora Eliane, vale a pena dizer olá, você, Vestiba. Nos permita chamar assim carinhosamente, entre aspas, com evidência. Pois bem, algumas dicas na preparação para as produções de textos, ou seja, as benditas redações. A UFPR trabalha com 7 redações, 7 modelos. O único dia, neste ano, é o bendito dia 9 de dezembro. E eis que em 9 de dezembro, 7 propostas surgirão para a UFPR. E, é claro, temas variados. Aí, simplesmente, cabem perguntas como: temas atuais aparecem? Sem dúvida. A leitura de jornais, a leitura de revistas, ouvir rádios, emissoras, não só com música, acompanhar programas televisivos, telejornais, enriquecem muito a sua compreensão. Claro que é necessário sempre fazer um filtro, depurar as informações. Por isso, buscar em mais de uma fonte é relevante, sim, a você, vestibulando. Portanto, quando se pensa em geografia, assuntos, os mais variados, que Eliane trará e outros colegas também o fazem nas suas disciplinas. História, fazendo uma comunhão nesse sentido, comungando em determinados momentos. É necessário ter várias fontes? Sim, e fazer um filtro disso. Costuma-se entender que hoje a rede mundial, a internet, nos oferece uma infinidade de informações, algumas muito relevantes, outras dispensáveis, para não dizer inúteis. Então, a boa palavra que temos nesse sentido é que você deve se apropriar de alguns conhecimentos. Por exemplo, vamos à questão América do Sul. Então, ao pensarmos em América do Sul e a forma de governo predominante aqui, as várias situações que temos. Hoje, uma mulher no poder, Michelle Bachelet. Isso não é comum para a América do Sul. Depois temos Evo Morales, e eis que a Bolívia dá seu sinal de vida. Temos, é claro, na Venezuela, Hugo Chávez e toda a polêmica chavista, ou seja, em torno desse personagem. E, é claro, não podemos deixar de falar em Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula sempre foi um fenômeno, por conta da sua persistência, da sua trajetória como sindicalista, como trabalhador, como indivíduo que veio em um carro de bois. E um representante do povo que chegou ao poder. Então, estudar tudo isso com equilíbrio. Veja, nós não tecemos aqui nenhum comentário em defesa desses indivíduos que ascenderam ao poder. Mas sim é necessário compreender a trajetória de cada um deles e a trajetória dos povos. Curiosamente, o Brasil é o país que fala língua portuguesa. Os países que fazem fronteira conosco, e mesmo aqueles que não fazem, mas estão inseridos na América do Sul, trazem um outro idioma, o espanhol. Por que isso se deu? E a figura de Che Guevara? Não mencionamos, mas foi polêmica há algumas semanas por conta de reportagens. Vale a pena ter o equilíbrio e observar os dois lados. O lado dos que amam Che Guevara e o lado daqueles que questionam a vida de Che Guevara. Boa aula com a professora Eliane em Geografia. Olá, bem-vindos a mais um programa Eureka. Hoje com a primeira aula de Geografia que terá o tema Cartografia. Você se lembra o que é cartografia e do que ela trata? Há muitas definições para a cartografia. Uma bem simples é aquela que diz que cartografia é a ciência e a arte de elaborar mapas. Ciência porque envolve cálculos e relações matemáticas na elaboração de mapas. E é também uma arte porque engloba as atividades que vão do levantamento das informações de campo e a sua interpretação no papel. A cartografia trata da representação da superfície terrestre ou de parte dela numa superfície plana, por exemplo, uma folha de papel. A cartografia, como hoje é conhecida, é ciência recente, mas a confecção de mapas é considerada por alguns mais antiga que a escrita. A cartografia evoluiu junto com a geografia e muitas vezes foi confundida com ela porque a geografia sempre utiliza a linguagem cartográfica, ou seja, utiliza mapas em sua interpretação do espaço. O homem sempre teve necessidade de se orientar no espaço e, para não se perder, confeccionava mapas com os materiais que dispunha. Veja as figuras a seguir que mostram mapas muito antigos confeccionados em argila e com varetas de bambu.
Foi sobretudo com as grandes navegações que a cartografia evoluiu. Nessa época, a confecção de mapas estava a serviço do Estado, que enviava seus pesquisadores, chamados cosmógrafos, junto com a tripulação de grandes navios. Eles catalogavam todas as informações que obtinham sobre as paisagens, os povos que encontravam e os seus costumes, e desenhavam os mapas que eram segredo de Estado. É por isso que os mapas mais antigos retratam mais a Europa, a Ásia e a África, que eram as regiões mais conhecidas na época. Com a utilização de instrumentos de orientação, os mapas foram tornando cada vez mais precisos. Atualmente, os mapas mais modernos são desenhados a partir de imagens feitas por satélites artificiais e, por isso, retratam com mais fidelidade a superfície terrestre. Mas será que a cartografia tem a ver apenas com a geografia? Ao contrário do que muita gente pensa, a cartografia é um saber que está a serviço de vários profissionais, não só do geógrafo ou do professor de geografia. Profissionais como, por exemplo, arquitetos, agrônomos, engenheiros civis e florestais, guias turísticos e muitos outros utilizam a cartografia como instrumento de trabalho. Até nossos governantes precisam de noções de cartografia para planejar e administrar bem as cidades, o país. No caso de uma guerra, os militares utilizam bastante da linguagem cartográfica para suas estratégias de ação. É claro que todos nós, em nosso trabalho ou não, também possuímos um conhecimento cartográfico, pois nos locomovemos dentro do bairro, da cidade, baseados em nossos mapas mentais sobre o espaço que nos cerca. Vamos agora aos exercícios. O primeiro resolvemos juntos e os demais é com vocês, de acordo com a apostila. Justificando que um mapa é um meio de informação, assinale a alternativa correta. Primeira alternativa. Em uma luta armada, a interpretação de um mapa pode indicar o caminho a seguir ou o melhor lugar para se esconder, no caso de uma batalha perdida. Essa frase está correta porque nós precisamos saber os locais mais adequados para atacar e também para fugir e se esconder no caso de uma batalha perdida. Alternativa 2. O mapa permite conhecer melhor o espaço, um terreno ou uma região, orientando na organização de roteiros de viagens. O mapa serve para isso também, a frase está correta. Servem também a guias turísticos ou até a própria pessoa que quer viajar e quer planejar a sua viagem, ela pode olhar o mapa e escolher os melhores lugares. Alternativa 3. O mapa é importante para estruturar diferentes formas de planejamento, inclusive para as guerras. Essa alternativa também está correta porque, como nós já falamos, até os militares se utilizam da linguagem cartográfica para planejar suas ações de ataque ou de defesa no caso de uma guerra. A mais fiel representação da Terra é o globo terrestre. No entanto, uma série de inconvenientes, como o seu manuseio ou o seu transporte, não facilitam a sua utilização. Além disso, não se pode ver toda a superfície terrestre de uma vez só e não se consegue ver tantos detalhes. Um outro inconveniente é que o preço de um globo não é acessível para todas as pessoas. Para acabar com esses inconvenientes, surgiram as projeções cartográficas. Projeções cartográficas, como a expressão sugere, é uma forma de projetar a superfície terrestre ou parte dela em um plano, geralmente o papel, formando assim os mapas. Assim fica mais fácil o manuseio e transporte, sua visualização e interpretação. Mas como projetar a superfície terrestre, que é esférica, em um plano? É impossível representar a superfície terrestre ou parte dela em um plano sem causar deformações. Vamos mostrar isso com o exemplo de uma meia laranja. Repare que a superfície da laranja é esférica, como a do nosso planeta. Agora vamos achatar, planificar essa meia laranja. Veja como ela ficou deformada. Imagine se tivéssemos planificado toda a laranja. A deformação seria ainda maior. Com esse exemplo da laranja, queremos lembrar que toda projeção cartográfica da superfície terrestre ou de parte dela possui deformações, sejam das áreas, ou das formas, ou das distâncias. Para projetar a Terra num plano, são utilizadas figuras geométricas e relações matemáticas para que as deformações não atrapalhem a interpretação do mapa.
Geralmente as figuras utilizadas são o cilindro, o cone e o plano. As projeções que utilizam o cilindro são as mais conhecidas. Nesse tipo de projeção, os paralelos e meridianos aparecem como linhas retas. São divididos em cilíndricas conformes e cilíndricas equivalentes. As projeções cilíndricas conformes se caracterizam por apresentar as regiões próximas à linha do Equador com as menores deformações, pois a parte da esfera terrestre que toca o cilindro é a região das baixas latitudes. À medida em que se afasta dessa região, as deformações aumentam. Nesse tipo de projeção, preserva-se as formas, mas as áreas são distorcidas. A projeção cilíndrica conforme mais conhecida e utilizada é a de Mercator. As projeções cilíndricas equivalentes se caracterizam por preservar as áreas enquanto as formas são distorcidas. A projeção cilíndrica equivalente mais conhecida é a de Peters. A projeção cônica caracteriza-se por apresentar os meridianos retos e os paralelos curvos. É uma projeção ideal para representar apenas um hemisfério terrestre. A região melhor representada nesse tipo de projeção é a das médias latitudes, pois é a parte da esfera terrestre que toca o cone. Por isso, é a região de menor distorção. A projeção plana, também conhecida e chamada de central, azimutal e polar, caracteriza-se por apresentar os meridianos retos e os paralelos como círculos concêntricos. É um tipo de projeção ideal para representar pequenas áreas, por isso chamada de polar, pois é a mais utilizada para representar os polos. Nesse tipo de projeção, a parte central da área representada é a menos distorcida, pois o centro da projeção é a parte que intercepta a esfera terrestre. À medida que se afasta do centro da projeção, as distorções são maiores. É bom lembrar que toda projeção tem uma visão, um ponto de vista, que pode ser político, religioso, filosófico. Por exemplo, a projeção de Mercator mostra o continente europeu na parte central e superior do planisfério, mostrando a superioridade europeia da época. Além disso, essa projeção mostra os países desenvolvidos do hemisfério norte com um tamanho maior do que possuem na realidade, isso devido à deformação da projeção. Já a projeção de Peters é também conhecida como terceiro mundista ou mapa para um mundo solidário, pois destaca o continente africano e a América Latina, onde só existem países subdesenvolvidos. Outro exemplo são os planisférios que estão corretos, apesar de serem pouco utilizados. Eles mostram nações importantes em destaque na sua porção mais central. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos.